conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso... Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, vamos para mais uma lição da nossa revista. Ai, agora a gente está de revista nova, né? Olha só que revista bacana. Viagens pelos lugares da Bíblia. Gente, vai falar de muita história aí, de lugares diferentes, né? Das pessoas, dos personagens bíblicos. Essa revista vai ser bem divertida. A nossa lição de hoje é a lição 2. E ela tem como título A Escolha Errada numa Planície. Escolha errada. Alguém se deu mal aí, hein? Vamos conhecer? Antes, vamos fazer uma oração. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhinhos e orarem aqui junto com a tia. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui para aprender mais de Ti. Abençoa, Senhor, essa lição e essa aula, para que tudo que foi ensinado aqui, Senhor, possa entrar no nosso coração, que a gente possa aprender e praticar. Muito obrigada pela nossa igreja, pelos professores, pelos alunos, pela saúde e obrigado por guardar e proteger a gente. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. A escolha errada numa planície. Alguém sabe o que é uma planície? Planície é uma área com pouca ou às vezes nenhum tipo de altitude. Morro, ladeira, sabe? É um lugar plano. Sabe quando você está na praia, ali no nível do mar? A maior parte ali da parte litorânea, ela é plana. Vocês já observaram que as pessoas andam muito de bicicleta nessa região? Pois é, não tem muita ladeira, né? Não tem rua assim inclinada, então as pessoas andam muito de bicicleta. É um lugar bacana, né? Confortável, né? Dá para você ver tudo. Geralmente são lugares bonitos, né? Então, a escolha errada numa planície. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer escolhas? Não é fácil, né? A gente tem que escolher entre uma coisa e outra. Às vezes a mamãe fala assim, tem duas coisas aqui de sobremesa, hein? O que você vai querer? Um pudim ou um chocolate? Os dois são bons. Pois é, mas você tem que escolher. Não vai comer os dois. Na aula de hoje, a gente vai conhecer alguém que teve que fazer uma escolha e se deu mal. A gente vai contar um pouco sobre a história de Abraão. Deus falou para Abraão sair da terra onde ele morava e viajar para um lugar que Deus ia dar a ele, a terra prometida. Abraão, ele morava em Ur, uma boa cidade, em um lugar que não faltava água nem pastagem para os animais dele. Abraão obedeceu, né? Pegou a sua família, pegou sua esposa, seu pai, seu sobrinho, os empregados. Abraão, ele era um homem rico. Ele tinha animais, ele tinha empregados que tomavam conta dos animais. Então, assim, para ele obedecer esse mandado de Deus de sair da cidade dele para ir para uma outra cidade, ele teve que mobilizar bastante gente. Bom, ele pegou todo esse povo e foi. A pé, né, gente? Naquela época não tinha carro. Caminhou e chegou em Harã, uma cidade que ficava numa região alta, perto do rio Eufrates. Ali, em Harã, o pai de Abraão morreu. Mas Abraão e o sobrinho dele, Ló,
que acompanhava nessa viagem, eles seguiram a viagem. Abraão, Ló, né, a esposa dele e todo mundo que estava ali, os empregados, eles seguiram para a terra prometida. Harã ainda não era a terra que Deus tinha prometido para ele. E foi só uma pausa que ele fez na longa viagem, gente. Porque a viagem toda até a terra prometida demorou bastante. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente a caminhada de Abraão foi de 2.400 quilômetros. Gente, 2.400 quilômetros é como caminhar de São Paulo até Fortaleza. É uma viagem longa, a pé. Mas valeu a pena. Abraão e as pessoas que estavam com ele chegaram em Canaã, a terra prometida. Era um lugar bem bonito, com bastante verde, com muitas oliveiras. Passado um tempo, Abraão foi para Betel, onde ele edificou um altar para Deus. Vocês lembram que na viagem, Abraão e seu sobrinho Ló levavam com eles tudo que eles possuíam? Até os empregados, né, para cuidar dos animais. Pois bem, ali em Betel, os empregados de Ló e de Abraão começaram a brigar. Eles brigavam porque os pastos não eram suficientes para todos os animais que estavam ali junto com eles. Abraão não estava gostando daquele negócio de briga, sabe? Então ele chamou o sobrinho e falou assim: Ló, agora eu acho que é a hora de você seguir o seu caminho. Acho melhor a gente se separar. Abraão foi sábio. Ele queria resolver aquela situação de briga ali. Então ele chamou o sobrinho dele, Ló, e falou assim: Ló, escolhe aí, para onde você quer ir? Ló olhou ao redor, viu que tinha uma planície com campina verde e um rio logo ali perto de onde eles estavam. E aí ele pensou: essa região ali deve ser bem mais fácil para eu viver. É um lugar tranquilo, plano. Não vou precisar ficar subindo e descendo montanhas. Mas e seu tio Abraão? Ele era mais velho que Ló, né? Vocês acham que Ló pensou no tio mais velho? Quando ele olhou aquela região bonita e ele precisava escolher, tomar uma decisão? Não. Ele foi um tanto quanto egoísta e só pensou nele. Sabe o que ele fez? Escolheu aquela planície. Ló pegou tudo que era seu e foi para aquela região que ele tinha escolhido. Aquela cidade ali, na região onde ele escolheu, chamava Sodoma. Era uma cidade de planície. Mas apesar da aparência da cidade ser boa, as pessoas que moravam naquela cidade não eram assim tão boas. Elas eram más e eram desobedientes a Deus. Sabe o que aconteceu? Passado um tempo, Deus se irritou com aquela cidade e destruiu Sodoma. Apenas Ló e suas filhas conseguiram se salvar da destruição. Mas e a esposa de Ló? Ele não foi com a esposa para a cidade quando ele escolheu lá? Quando Abraão falou para ele: escolhe para onde você quer ir? Foi. A esposa também foi. Mas sabe o que aconteceu com a esposa de Ló? Quando eles estavam saindo da cidade que estava sendo destruída, a esposa de Ló olhou para trás. Lembra da música? Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua.
estátua de sal. Por que ela virou uma estátua de sal? Na verdade, quando Deus pediu para Ló sair da cidade, ele falou que era para ele sair e que ele não olhasse para trás. Ou seja, que ele não se arrependesse de estar saindo daquela cidade, porque aquela cidade não era boa. Mas aquela atitude da esposa de Ló de olhar para trás foi um ato de arrependimento, como se ela quisesse ver, poxa, está destruindo a cidade. E por isso que ela foi transformada numa estátua de sal. Mas o foco aqui não é bem a esposa de Ló, né, nessa história. Lembra do título da nossa lição, né? A escolha errada numa planície. Quem escolheu errado? Ló. E às vezes a gente age como Ló, de forma egoísta. Às vezes pensando só na gente, né? Às vezes a gente se ilude com a beleza e a facilidade de algo e acaba escolhendo errado. Por isso, quando a gente for fazer algum tipo de escolha, a gente tem que pedir a orientação de Deus. Lá em Provérbios 16:1 diz o seguinte: porque as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Olha só, será que Ló pediu para Deus? Será que ele pensou em Deus quando ele fez a escolha dele? Ou ele agiu por si só? Pois é, gente, que viagem difícil essa daí de Abraão, de Ló, a briga, a escolha pela cidade errada, depois a destruição de Sodoma. Depois de tanto tempo de ter chegado lá na cidade prometida, Ló e Abraão tiveram que se separar. Bom, o Abraão, ele continuou vivendo lá em Canaã até o final da vida dele. O Ló, que fez a escolha errada, né, se iludiu e acabou saindo, né, ele e as filhas deles, eles conseguiram escapar da destruição da cidade e ele terminou a vida dele morando numa caverna, numa montanha. Então, ó, vamos lá, vamos ver a lição que ficou pra gente aqui dessa história. Antes de fazer uma escolha, a gente tem que sempre pedir para Deus sabedoria e direcionamento. E sempre a gente precisa se lembrar, a melhor escolha é ser obediente a Deus, porque Deus é quem sabe o que é melhor para a gente. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios aí na revista. Vamos praticar, vamos ver se a gente entendeu direitinho a nossa história de hoje. E durante a semana, vamos lembrar dessa história de Ló, da decisão. E sempre que a gente tiver um momento que a gente tiver que decidir algo, que a gente tiver que tomar uma decisão na nossa vida, vamos sempre lembrar de orar e pedir para Deus para que Ele nos ajude e nos dê sabedoria para tomarmos a decisão correta. Porque Deus quer sempre o melhor para a gente. E se a gente obedecer, nós faremos a escolha correta. Um beijão para vocês, fica com Deus e até a próxima. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar